Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu estou acompanhada aqui do meu cafezinho, tá bom? Aqui no sul tá frio, já choveu durante o dia, agora é final de tarde, mas graças a Deus tá tudo certo, tá bom? Para quem não me conhece, o meu nome é Ronice, eu sou psicóloga e a minha especialização é na área de família e casal. Eu sou psicoterapeuta de família e casais, tá? Então hoje a minha atuação profissional, ela está toda voltada para esta área, tá? E eu tô aqui para conversar com vocês sobre o Dia dos Namorados, tá? Nós estamos na semana que antecede o Dia dos Namorados e eu quero falar, né, para aquelas famílias, quero falar com aqueles casais que nesse momento se encontram com filhos pequenos e às vezes encontram alguma dificuldade de reservar um tempinho para sua intimidade conjugal. Tá? Então eu tô aqui trazendo uma reflexão, conversando sobre isso com vocês, tá? E quero agradecer já a você que está assistindo a este conteúdo. Muito obrigada pela sua participação. Se você não é inscrito no meu canal ainda, por gentileza, você pode se inscrever. Se você achar interessante esse conteúdo, você pode compartilhar, você pode dar o seu like, tá bom? E me ajudar a construir este material e falar sobre esse assunto que eu considero super importante, tá? E antes disso, eu quero fazer uma pergunta para você mãe, para você pai, ou para você que trabalha com este público, ou conhece alguém que de repente nesse momento encontra algum tipo de dificuldade. Eu quero deixar essa perguntinha já no início desse vídeo, tá? É possível? O que você acha? Para você que está assistindo aí a este material, é possível manter a intimidade conjugal? Você acha que é possível manter o romantismo, né? Reservar tempo para comemorar essa data naquelas famílias, né? Naqueles casais que hoje estão com filhos pequenos? Você acha que é possível, pessoal? Tá? Você acha que é possível um casal com filho pequeno, um casal com bebê, reservar tempo para o namoro, reservar tempo para a intimidade conjugal? Você acha que isso é possível, tá? Então, se você quiser comentar, se você quiser participar aqui deste debate e responder essa pergunta, eu vou ficar muito à vontade, tá? Mas eu quero retomar, quero responder essa pergunta no final deste conteúdo, tá? E aqui eu separei um pequeno recorte deste livro aqui, ó, tá? Que é o Manual de Terapia Familiar. É um livro escrito por Osório e do Vale, tá? Então tem um pequeno recorte aqui que eu acho bem pertinente para poder embasar essa conversa, tá? Então eles vão trazer que a intimidade conjugal, ela varia de acordo com as etapas do ciclo vital. Pois em cada etapa do ciclo vital, nós temos tarefas desenvolvimentais a cumprir. E estas tarefas, elas se alteram e modificam a nossa subjetividade, né? E a nossa disposição para as práticas sexuais, né? Então, dependendo da tarefa, dependendo da rotina, você chega no final do dia e você pode estar simplesmente cansada, sem pique, sem energia para investir na sua intimidade, tá? E uma das questões que eu quero trazer assim como um exemplo, tá? Porque isso é muito comum, né? Esse exemplo, essa questão que eu quero compartilhar aqui com vocês, que uma das questões que acaba tirando a energia e até diminuindo, né, o momento de intimidade do casal, diminuindo a frequência, né, da vida sexual do casal, é aquelas famílias em que o filho acaba coabitando o mesmo leito que os pais. Ou seja, aquela criança que ainda dorme no quarto com os pais, né? E aí eu tô falando já de criança grande, tá, pessoal? Tá bom? De repente você pode achar que isso que eu estou conversando aqui não tem nada a ver, não serve para você. Ok, mas assim, a minha experiência, a minha vivência profissional é muito recorrente situações com casais e com famílias que encontram essa dificuldade, tá? E isso, assim, ó, interfere de maneira significativa na dinâmica
da intimidade do casal, né? A frequência, a intimidade, a vida sexual de alguns casais acabam ficando muito comprometida com essa questão. Por quê? Porque vamos aqui, ó, trazer um exemplo também, né? A maioria das mulheres, principalmente, né? Eu sei que tem muitos homens, né, que ajudam, que colaboram, né? Mas principalmente o dia a dia, a rotina doméstica, a rotina escolar, né, para aquelas famílias com filhos pequenos, né, a mulher acaba se envolvendo muito com esses compromissos, entendeu? E aí chegou no final do dia, né, aí tem toda a rotina também, né, a dinâmica da família à noite e em casa, e isso acaba interferindo, tá ok? Então eu tô trazendo isso, né, já que nós estamos, né, nos aproximando desse Dia dos Namorados, e aqui eu quero retomar a pergunta que eu acabei de fazer para você, se é possível manter o romantismo, se é possível manter a intimidade conjugal, né, mesmo com filhos pequenos. Eu digo para vocês que é possível, tá? É possível. Nem sempre é fácil, tá, pessoal? E aí eu reconheço, tá? Nem sempre é fácil. E aí, de repente, você que está assistindo a esse vídeo e de repente você já vive essa dificuldade, você vive essa realidade, né? E você deve estar pensando, bah, né? Para ela falar é fácil, mas a minha realidade, o que eu vivo hoje, é difícil. E aí, eu concordo com vocês. Tá bom? Tanto é que aqui estou para trazer este debate, aqui estou para falar sobre este problema, porque é um problema que, se os casais não derem atenção, né, lá adiante você pode ter algumas consequências negativas, entendeu? Então eu trago este assunto até no sentido de poder trabalhar a prevenção, principalmente uma prevenção com relação a uma separação futuramente, né? Então, para o seu ambiente, né, para sua família, né, para você manter uma harmonia hoje dentro da sua casa, com a sua família, um dos elementos é você entender que a privacidade do casal, que a intimidade conjugal, ela é muito importante. Tá? Então aqui eu já quero deixar uma dica para você que está assistindo a esse vídeo, tá? Isso não é, como é que se diz, coisa de psicólogo, tá? Eu tô trazendo isso porque eu sei que a longo prazo isso acaba desenvolvendo outros conflitos, né? Isto é uma porta de entrada para uma futura separação lá à frente e às vezes também, pessoal, uma porta de entrada para uma possível traição. Tá? Por quê? Porque o que acaba acontecendo com alguns casais, né? O distanciamento, o esfriamento, né? Acabam cada vez mais distantes, né? E aí, às vezes, é muito comum, né? O marido ou a companheira passar um bom tempo aqui, né? Clicando aqui, zapeando e no dia a dia, quando ambos estão em casa, nem sempre conseguem, né? Olhar no olho, né? Tocar, conversar, né? Debater sobre este assunto, que isso, assim, ó, é saúde mental, é qualidade de vida para o seu ambiente familiar, tá ok? Então eu estou aproveitando essa data, eu estou aproveitando este tema para poder trazer esse debate para vocês, porque muitas vezes não se fala sobre isso, né? Deixa para lá, né? Às vezes o casal já tá junto há bastante tempo, né? E às vezes tem casais que acabam, né, se conhecendo, né, e constituindo aquela família naquele momento com aquela criança pequena, né? E nem sempre, às vezes, os casais conseguem lidar com essa situação assim de uma maneira tranquila. Então eu estou dizendo aqui para vocês e trazendo essa dica assim como algo muito importante, assim, ó, priorizem a sua intimidade a dois. Se você quer ter uma vida, né, familiar, né, com qualidade, se você quer preservar, né, e ter uma atmosfera familiar harmônica, depende muito da relação, né, da relação afetiva, dos laços afetivos que são constituídos dentro da sua família. Tá? E aí eu trago para vocês o meu exemplo, porque eu sei que não é fácil,
tá? E aquilo que eu procuro trazer para o debate, que eu procuro trabalhar com os meus pacientes, é uma das questões que eu procuro trazer para minha vida também, tá, pessoal? Porque não adianta eu só falar aqui para vocês e fazer o contrário aqui na minha casa, tá? Então hoje, graças a Deus, a minha filha tá às vésperas de completar 9 anos, tá bom? E desde bebê ali, desde os seus 6 meses de idade, eu e o meu marido, né, conversando com ele também, né, é algo que a gente começou a priorizar, tá bom? Né, desde os 6 meses, né, a minha filha já dorme no seu quartinho, no seu bercinho, né? É claro que às vezes abre-se alguma exceção, mas a rotina habitual dela desde os 6 meses é dormir no quarto dela, tá? E uma outra questão importante que eu comecei, né, eu e o meu marido desde esse momento, né, de ter o cuidado de organizar o horário, né, mais cedo, tipo, né, um exemplo, nós vamos dormir entre 11 horas ou meia-noite, então eu organizo um horário mais cedo para ela, né? Então se nós vamos dormir entre 10 e 11, né, ou meia-noite, 9 horas, 8 e meia, tá? Então, assim, é algo que nós trouxemos para a nossa realidade, né? Trouxemos para a nossa rotina, né? Pensando também, né, na nossa intimidade enquanto casal, tá? E até para você poder, né, ou reservar esse espaço para o namoro, ou reservar esse espaço para você fazer outras coisas, até para você poder descansar, tá? Até para você poder recuperar as suas energias, você poder recuperar as suas forças, você precisa de privacidade. Você precisa daquele momento, né? Seja um momento a dois, né? De repente você, né, tá assistindo esse vídeo e hoje é só você e os seus filhos, né? Então você também precisa desse momento. Tá ok? Então eu tô trazendo isso, pessoal, porque é algo muito recorrente, é uma coisa simples, né? De repente alguém deve estar assistindo aí e dizer, bah, isso não tem nada a ver o que ela está falando, né? Mas para você que se identificar, para você que achar interessante, importante isso que eu estou trazendo, isso tem muito a ver com qualidade de vida, saúde mental da família, né? E a própria relação entre o casal. Tá? Então, o casamento, a vida a dois, você precisa aprender a priorizar também, né? E outra dica que eu quero deixar aqui para você, né, principalmente se você tem dificuldade com isso, é fazer um planejamento, né? Geralmente, quem trabalha fora e quem tem filho na escola, tem toda uma agenda, né? De segunda a sexta-feira, vou dar um exemplo, né? Você tem o horário de levar, de buscar, ou alguma tarefa extra que aí pode uma reunião que aparece aí no meio do caminho, né? E a vida conjugal, ela também, a intimidade a dois, ela também precisa de um cuidado e ela precisa de um planejamento. Não adianta eu só pensar que eu preciso, né, reservar esse momento, né, que eu preciso, né, que faz tempo que de repente o casal não se encontra, então só pensar não é o suficiente, pessoal, tá? Então você pensar, você reconhecer o problema é o primeiro passo, mas aí precisa da ação, né? Precisa da parceria entre os cônjuges, né? Precisa da parceria entre o casal, e aqui eu estou falando seja para um casal hétero, assim como também um casal homoafetivo. Tá? Então, de vocês poder, ó, né, passou a semana, às vezes passou 15 dias, e às vezes eu tenho situações, né, alguns exemplos que, nossa, já faz quase 21 meses que o casal não consegue se encontrar na sua intimidade, né? E isso é importante. E aí, o que acaba acontecendo, né? Aumenta, né, as brigas, as discussões, né? Cada vez mais distante, cada vez mais cansado, e é algo que só tende a esfriar, né, e a separar, tá, pessoal? Então eu tô trazendo, né, que você pode fazer uma prevenção, né, nada está perdido, tá ok? Né, então se você poder reconhecer, se de repente você se identificou com esse conteúdo, né, já começa, já chama o seu companheiro, já chama a sua companheira ou a sua parceira para poder conversar, tá bom? Né, então esse é o objetivo, né, de poder deixar essa mensagem aqui para vocês, né? Aqui o Dia dos Namorados é só
um pontinho que eu peguei para poder falar sobre algo que é muito importante, né? Então, a vida a dois, o momento a dois, né? O momento do casal, a privacidade do casal, a intimidade do casal, ela precisa de muito cuidado e de muita atenção e você entender que é importante. Tá bom? Porque aí, né, o ambiente familiar ele fica composto só por mães, pais e filhos, né? E a satisfação e a intimidade deste casal, como é que fica? Tá bom? Então, se você achou interessante, se você achou relevante esse conteúdo, você pode estar compartilhando, tá? Me trazendo sugestões também para outros temas que eu pretendo estar aí compartilhando com vocês,